Esse testemunho abalou os gideões missionários da última hora. Presta atenção. Eu conheço uma família no interior do estado do Paraná. E essa família tem uma história interessante. Já se passou muito tempo, mas todas as vezes que eu me lembro dessa história, me causa um impacto da força que há na palavra, na força que há na vida de um homem que honra e usa a palavra. Um trigo sadio, um vinho novo, fresco e uma unção legítima e autêntica. E esta família desfrutava de uma vida equilibrada, tranquila. Olhe para cá e preste atenção, não se mova. Amanhã é feriado. Eu sei que quem está aqui é porque ama a palavra. Se é verdade, levanta a mão da glória a Deus. Não posso fazer mais do que isso, eu posso pregar a palavra. Olhe para cá. Esta família passou por uma situação muito difícil. E o pai dessa família era gerente de uma grande loja aqui no sul do Brasil. Muito conhecida, lojas HM, Hermes Macedo. E essa família conhecida, o senhor conhece, né, pastor Reuel? Aqui no sul. E esse homem trabalhava no Bradesco, saiu do Bradesco para trabalhar como gerente em uma das lojas HM. E a loja foi aberta na cidade de Toledo, no estado do Paraná. Quando a loja é aberta, ele vai trabalhar como chefe de loja, esperando a gerência. No ano de 1984, esse homem, ele sai de manhã da sua casa, passa pela loja e termina de acertar uns pormenores de uma moto que ele comprou de ano 84, zeradinho. Abriu a loja, deu início às atividades. E ele saiu de lá e foi até o Detran regularizar a moto. No meio do caminho tem uma avenida muito movimentada. Esse homem é atropelado por um caminhão. O caminhão lança ele no chão e ele dá de encontro ao meio-fio, a cabeça lesionada, traumatismo craniano, sangrando pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, dado como morto praticamente, gelado dos pés à cabeça. Em desespero, essa senhora me conta que, não sei se por sorte ou por ironia, mas passa a ambulância do corpo de bombeiro. Toma esse homem e leva para o hospital. No hospital da cidade de Toledo não tinha recurso. Pega esse homem numa ambulância UTI, diante da tecnologia que dispunham, e leva esse homem para Cascavel. Chegando em Cascavel por volta das 9h30 da manhã, ele entra na UTI, entra na cirurgia e sai às 6 e pouco da tarde direto para a UTI, com a cabeça aberta do lado esquerdo, com 32 pontos de um lado ao outro. Naquele tempo, conta essa senhora, que não havia tomografia computadorizada, e logo tinha que abrir toda a cabeça e tirar osso por osso, coágulo por coágulo. Essa senhora conta que esse homem projetava uma casa nova, ser gerente do Bradesco, e acreditava que a abertura das lojas HM para ele seria uma projeção ainda maior, e ele entende, sai do que era original e lhe sustentava e vai pelo mapa, mas ele não sabia que o mapa não é o território. Mapa é o mapa, território é outra coisa diferente. Na prática é diferente. Esse homem sai e vai para a UTI. Essa senhora diz que ele passa 60 dias na UTI. Enquanto ele está na UTI, ele vai atrofiando tudinho. As pernas vão dobrando e enrolam atrás do corpo. Os braços se enrolam atrás da cabeça. E aquele homem que tinha em torno de 1,71 m, 72 de altura, ele fica com 1,40 m de tamanho, pesando 36, 38 quilos. Osso, pele, jogado ali num colchão de água, feridas enormes nas costas. Depois que terminam 60 dias de como, ele volta, fica 45 dias sem conhecer ninguém. Vai definhando, literalmente um rabisco em cima de uma cama. Passado 2 anos e pouco, quase 2 anos e meio, o médico chega e diz assim: senhora, acho que não vale a pena a senhora continuar lutando com isso. Esse homem não tem quadro evolutivo nenhum. Ele está com atrofiamento abdominal há muito tempo. É uma questão de dias para parar todos os órgãos. Não tem expectativa, senhora. Ele come por uma sonda no estômago da grossura de um dedo. Olha aí a situação do seu esposo. Traqueostomia aqui, não fala, não ouve.
está completamente condenado. Por que a senhora não faz o seguinte? Volta para sua casa e leva ele com a senhora, espera alguma coisa. E naquele desespero, esta senhora toma aquele homem, leva para casa. E quando chega em casa, dias de penumbra e de desgraça se acentuam manhã após manhã. Manhã após manhã. Os amigos, a família, todo mundo tem responsabilidade. Mas ninguém ligava, ninguém dava as caras. Muita coisa se perde quando você está com problemas. Muita coisa se perde quando você tem problemas. Amigos se perdem, parentes se perdem, pessoas vivas e mortas, mortas e vivas se vão quando você tem problemas. E esse homem angustiado, essa mulher angustiada e esse homem moribundo, uma família pequena, ele, a mulher e um filho de 5 para 6 anos. Passando o tempo, ela foi tomada de um desespero, uma depressão profunda e não sabia mais o que fazer. Até o dia em que ela se levantou pela manhã e colocou na mente e no coração: vou resolver isso. Ela ouvia uma voz que dizia para ela: isso é vida para ser vivida? É assim que você quer terminar? Moribunda, com um homem largado, um rabisco sem ninguém. E a voz dizia para ela assim: olha, se você é inteligente, dá um jeito nessa vida. E ela perguntava para a voz que falava com ela: mas o que é que eu faço? Tira a sua vida, e antes que a morte lhe mate, faça isso você, e prove que pelo menos assim você foi mais inteligente que a morte. Antes que a morte mate o seu marido, mate ele e você, e diga que este prazer a morte não vai ter, porque quem vai matar é você. Antes que a morte mate você, mate, faça isso você mesmo, porque este é o sentimento que o suicida tem. O suicida não quer se matar, ele quer matar o que está matando ele. Ele quer matar o que está desgraçando com ele, e ele acaba morrendo por isso no desespero. Ela sai sem rumo, entra no mercadinho quadras depois da casa e faz uma compra estranha. Compra um abacate, 2 bananas, um pacote de leite e uma caixinha de veneno para rato, baldrinho, aquele que tem um ratinho na capa. Leva para casa chorando, de manhã, de tarde, de noite, convulsivamente, um desespero. O filho pequeno sem entender nada. O marido amarrado na cama, todo torto, porque as convulsões que começaram com o acidente vinham de hora em hora, muitas vezes 4, 5, 6 vezes no dia. Tomando Epelim 3 vezes ao dia, Gardenal toda noite. Uma desgraça, Reinaldinho. Reginaldo, deputado, Reinaldinho do coração. Uma desgraça. E aquela senhora me contando, que eu acho interessante essa história, por isso que eu estou chamando a sua atenção. Quando aquela senhora entra dentro de casa, o filho menor pergunta, o único filho que tinha pergunta: escuta, mãe, o que é isso? Estou com fome. Há dias que não comiam nada diferente. Ela diz: fique tranquilo, que a mamãe vai fazer para você uma vitaminazinha aqui, você vai comer, vai beber, vai ficar tudo bem. E ela conta que chorando, desesperadamente em prantos. Quando são mais ou menos 11h30 da noite, que era o último horário da refeição daquele homem, ela se levanta, prepara o liquidificador, mistura o abacate, mistura a banana, coloca o leite e coloca o veneno para rato, baldrinho e bate. Faz aquela vitamina. Aquele homem era alimentado por uma sonda na grossura de um dedo, direto no estômago. Uma válvula que abria. Uma seringa de 20 ml era sugada, injetado a vitamina, injetado a sopa. Não podia ser quente demais, porque queimava o estômago, nem frio demais, porque empedrava. Convulsão, praticamente de hora após hora. Aquela mulher se levanta às 11h30 da noite, em prantos. Ela enche 2 copos com a vitamina envenenada, pega uma seringa de 20 ml e suga a vitamina. Quando ela senta do lado daquele homem, o homem começa a se agitar além do normal. E não era convulsão, era uma agitação anormal. O menino que estava sentado aos pés da cama disse assim para a mãe, para a irmã: mãe, o pai está muito agitado. Por que a senhora não liga o radinho? Liga o rádio da cabeceira da cama. Aquela senhora havia descoberto que quando ela ligava o rádio, aquele homem conseguia ouvir, chamava a atenção dele o rádio. E aí ele parava para ouvir o rádio e ficava quieto e recebia alimentação. A mãe, quando foi injetar, abriu a válvula para injetar, ela parou, estendeu a mão e ligou o rádio. Quando ela ligou o rádio,
A programação secular normal terminava e começava uma programação de fundo, uma nova programação, e tinha como fundo uma faixa musical. De repente no rádio, pastor Oséias Gomes, saía um pastor com palavra. A saudação dele já era assim: povo de Deus, povo da paz, povo do amor e da esperança, muito boa noite na paz do Senhor. Está começando agora um culto no seu lar, e eu tenho uma palavra de Deus. Palavra, trigo. Aquele homem começa a falar com eloquência no rádio: irmãos, Deus está me revelando aqui no rádio que existe uma família agora junto ao pé do rádio. Coisas que o senhor faz o dia inteiro, pastor. Eu nunca pare de dizer isso, não importa se o senhor esteja sozinho. Mas ele disse: existe uma família junto do rádio agora, que está no leito de enfermidade, um homem doente sobre a cama. E Deus me revela uma mulher com intenção de tirar a sua vida. Deus me revela uma mulher com intenção de matar o seu esposo e de matar esta criança pequena que está do seu lado. Eu convido aos crentes de Toledo, no Paraná, agora, que dobrem os seus joelhos comigo e comecem a orar. E ele começa a orar: espírito de morte, sai dessa casa, sai dessa família agora, porque Jesus Cristo veio, senão para desfazer as obras do diabo. Espírito de morte, sai. Espírito do assassino, sai. Espírito da desgraça, sai. Espírito do túmulo aberto, sai. Espírito da cova aberta, saia. Em nome de Jesus. E ele começava, pastor Luiz Antônio: em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, a palavra, o verbo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. A palavra é o verbo, o trigo vivo, o pão vivo que desceu do céu. Essa irmã nos conta que algo sobrenatural acontece dentro da casa. Quando aquele homem vai orando, vai clamando. Era uma casa de madeira, com uma cor de muito mau gosto. Perdoe, porque eu também acho de mau gosto. Dá para imaginar uma casa pintada de verde escuro por dentro? Verde escuro, é muito escuro, irmão. Verde escuro, casa de madeira, verde escuro, é muito escuro. Você acende a luz, não adianta, irmão. Não há watts que clareia aquele cômodo. Um quarto verde escuro, mas tudo tem um porquê. Quando aquele pastor vai orando e o poder da palavra vai fluindo pelo rádio, e o poder da palavra vai entrando dentro da casa, dentro do cômodo, dentro do quarto, a irmã diz que aquele menino pequenininho sentado, ele ficou olhando para a luz. E quando ele olhou a luz começou a se tornar cada vez mais intensa, mais clara. E aí quando ele viu, as paredes não eram mais verdes, as paredes estavam todas brancas. A casa estava clara pela glória de Deus que estava dentro do quarto. Quando aquele menino tenta falar para sua mãe que ele estava vendo o quarto claro, ele levanta os olhos e vê um homem de branco na porta do quarto. Irmão, criança de 5, 6 anos não mente. Criança é verdadeiro, pastor João. O senhor sabe disso, João Amaral. Pastor Moisés, criança é verdadeiro. Se criança dizer gosta, é porque gosta. Se criança dizer não gosta, ele não gosta. Se criança diz viu, ele viu. Se diz não viu, não viu. Ainda mais de 5 a 6 anos que começam os reflexos de defesa. E é natural. E ele levanta os olhos e vê. E a irmã diz que quando ele começa a ver aquele homem vestido de branco, ele tenta olhar para o rosto e não consegue. Muitas vezes mais forte do que esses holofotes. Diga-se de passagem, pastor Takayama tem uns holofotes que ilumina até a alma da carreta dele. Ou trem forte aquele negócio, aquela luz. Escuta, ele não conseguia olhar para o rosto. Ele tentou chamar a atenção, e aquele homem sai da porta, e ele vê apenas um homem andando para lá e para cá.
na sala de casa. Ele mal andava, ele flutuava com as mãos estendidas para trás, e havia um movimento suave. Ele consegue tocar o ombro da mãe. Quando ele toca o ombro da mãe, ele diz: mãe, tem um homem vestido de branco dentro da sala de casa, e eu acho que ele está doente igual o pai, porque as mãos deles e os pés deles estão vertendo sangue a tuas feridas. As mãos estão feridas, os pés estão feridos. Arrepiado. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Pastor Carlos Quintanilha, por isso ele se manifestou. Receba. Quando ele disse para a mãe, tem ferida nos pés, tem ferida nas mãos, a mãe levou um susto. Os 2 copos de vitamina envenenada, pastor Reuel, que estava no criado, parece que saltaram para cima, trincaram na parte de baixo. Eu acredito em sobrenatural. Quem ora sabe o que é isso. Quem usa a palavra sabe o que é isso. Sobrenatural existe. Eu estou falando com homens que vivem o sobrenatural de Deus. O copo trincou embaixo, a vitamina começou a vazar, e a seringa que estava na mão daquela irmã, ela trincou. Pastor Reuel, a vitamina escorreu pela mão, ela gritou, disse: Deus! Ela foi escorregando pela cama. Essa irmã disse que caiu de joelho. Na hora que ela caiu de joelho, ela falava em voz baixa: Deus existe, Deus existe, e se lembrou de mim. Deus existe, e se lembrou da minha casa. E o menino perguntava: como é que a senhora sabe? Esse homem aí do rádio, conhece ele. Amanhã eu vou descobrir o endereço de Deus e vou na direção dele. Querido, quando uma igreja está viva, quando uma igreja está cheia de Deus, as pessoas correm para ela, as pessoas procuram o endereço. Aonde é o endereço de Deus, aí está o endereço de Deus. A sua vida, a sua família, a sua igreja. Escute o que eu vou dizer. Essa irmã sai de manhã. Estou terminando o testemunho. Essa irmã sai de manhã e procura o endereço de Deus. Ela chega numa casa, uma casa de oração, uma igreja. Irmãs do ciclo de oração estavam orando, e ela achou engraçado. Umas oravam de pé, outras de joelho dobrado, outras com o rosto no chão. Outras profetizavam, outras corriam, outras saltavam, outras aplaudiam. Havia uma confusão, ela não entendeu. Mas quando ela entrou dentro da casa, ela disse assim: se Deus está aqui, se essa é a casa dele, eu quero um sinal. Ela olhou, era de manhã bem cedo, o sol já estava forte, mas todas as luzes da igreja se tornaram fortes, claras, incandescentes, brilhavam como se fosse cada uma das lâmpadas um sol. Ela disse: Deus está aqui, aqui é a casa de Deus. A irmã do ciclo de oração se levanta, vai na direção dela e diz assim: minha filha, porque deste crédito à minha palavra, digo eu para ti o Senhor, e aprenda agora a ouvir a minha voz. Não sabes tu que foi eu que entrei dentro da tua casa ontem à noite, pastor William? Eu entrei dentro da sua casa ontem à noite. Foi eu quem toquei aquele homem, toquei todos os ossos do seu corpo, nervos, carne por completo. Filha, assim digo eu para ti: levanto aquele homem da morte agora, coloco ele de pé e bem vivo ao seu lado, mas faço contigo um negócio. Aquela criança, aquele pequeno, não te pertencerá mais, porque nasceu para a minha obra, nasceu para a minha causa. Vai ter dias em que você vai querer passar o Natal com ele,
Um domingo com Ele não é mais seu. Quando você chegar em casa, se despeça dele, porque eu estou tomando para mim, para crescer na minha casa, diz o Senhor. A irmã diz que caiu de joelho. Quando ela cai de joelho para dizer a frase meu Deus, ela não consegue dizer meu Deus. Jesus a batiza com o Espírito Santo e ela começa a falar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Enquanto isso, lá na casa, o menino estava cuidando do pai, de repente bate na porta. Quando ele corre para abrir a porta, era o vereador da cidade, senhor José Pinto de Andrade. Quando ele abre a porta, o menininho olha e diz assim, pois não. E o homem diz assim, a sua mãe está aí. Ele disse, minha mãe não está, saiu. Escuta, eu trouxe umas coisas aqui para vocês. Aonde é que eu posso descarregar? O menino não entendeu, falou, tem uma área no fundo de casa, pode colocar ali. O homem vira o carro, a caminhonetazinha dele, e coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caixas de compra. Quando ele despeja a última caixa de compra, de dentro da caixa cai uma caixinha de bombom. Quando cai aquela caixinha de chocolate de bombom, aquele menino corre, porque Deus sabe como tratar com as nossas crianças. Aquele menino corre e abraça a caixinha de bombom, diz, isso aqui só pode ser meu. Isso aqui só pode ser meu. Quando ele agarra, pastor Luiz Antônio, na caixinha de bombom, ele olha para o homem e diz assim, tio, quem é que trouxe isso aí para nós? E o vereador disse assim, ele pensa um pouco, olhando para uma criança, 5, 6 anos. Ele pensa um pouco e diz, olha, foi Deus. Deus que mandou isso aí para vocês. E para criança você não dá uma resposta só. Criança é batizada no Espírito por quê? Por quê? Por quê? Ah, por quê? Ah, por que não? Ah, por que sim? Ah, por que não dá? Ah, quem é? Por quê? E o menino já mandou, por quê? Quem é Deus? O homem se confunde, olha para o menino e falou assim, você nunca viu falar de Deus? Você não lembra da cruz? Você não lembra das mãos pregadas na cruz? Dos pés pregados? Você não lembra das feridas, das machucaduras? O menino olha e diz assim, eu sei que é Deus, eu sei que é Deus. Aí o rapaz pergunta, mas como é que você sabe quem é que é Deus? Tio, ele esteve aqui em casa ontem à noite. E vou dizer uma coisa para o senhor, ele está muito machucado, mas nessa cruz ele não está mais não. Ele andava para lá e para cá. Ele andava e não tinha cruz. Ele andava e não tinha cruz. Ele andava. Por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Levante as suas 2 mãos ao céu, se esta palavra do Filho de Deus ressuscitado é verdadeira. Tem milagre para todos, a liberdade para todos, a cura para todos. Hoje chegou salvação para... Aleluia. Glória a Deus. Olhe para cá. Diga para o irmão que está do seu lado: existe uma palavra de Deus na sua vida, e esta palavra é para o diabo. Diga para ele: existe uma palavra de Deus
na sua vida. E esta palavra é para o diabo. Diga para ele: ela está escrita debaixo dos seus pés. Comece a usar. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A cabeça venceu, você vence. A cabeça triunfou, você triunfa. A cabeça. If the hands created worship, Olhe para cá todos, olhe para cá todos. O Filho de Deus. E você é filho de Deus. E se você tem o que ele diz que você tem, chega de lutar. Comece a triunfar. Os companheiros podem estar à vontade para se assentar. Vamos mais uns minutinhos. Aquele homem não entendeu nada, ele foi embora. Daqui a pouco chegou aquela mulher. Assustou quando viu aquele monte de corpo. Ela veio correndo, dobrou os joelhos, abraçou um pacote de arroz, outro pacote de feijão. E começou a gritar de novo: Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Aí o menino perguntou assim: mãe, como é que a senhora sabe que foi Deus que mandou? E a irmã perguntou: mas por que, meu filho? Porque eu acho que ele mandou um funcionário dele aqui em casa trazer isso aqui para nós. Ela abraçou o menino. E o menino falou no ouvido dela: mãe, como que a gente diz obrigado para Deus? E a mãe disse: a gente diz assim, ó. Levantou a mão do menino. E o menino disse junto com a sua mãe: nós confessamos a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, para seguir enquanto viver. Aquela família não tinha mais nada até o momento. Agora tudo que tinha era Deus. Quando você está vazio, tem lugar para Deus. Quando você não tem nada, é lugar do Senhor ali. Quando você tem mais, não tem lugar. É que quando eu estava vindo para cá, essa irmã ligou para mim de novo e disse assim: filho, eu e o teu pai estamos orando por você aqui. Eu e o teu pai estamos aqui orando por você. A minha mãe está lá em Toledo viva. O meu pai está vivo. E o menino cresceu. Está pegado nos 25 anos dos ideais. Por isso ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Acabou, 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 acabou. Estou aqui. Aleluia. Levante a sua mão. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro um parênteses, Deus fala com alguém específico. Em plena pandemia, estou eu assistindo um noticiário lá em casa. E começa a mostrar os aeroportos de vários países com as aeronaves paradas. E quando eu vou passando da cozinha para a sala, para a área de serviço, Deus me faz voltar e brada ao meu coração. E diz: filha, muita gente acha que faz, que pode e que acontece. Mas eu sou o único que tem o poder de parar a terra.
Tá vendo aí aviões do mundo todo parados? Espanha, Estados Unidos, Brasil, Noruega, Japão, China. Independente de idiomas, eu sei paralisar a terra. Meu querido, Ele sabe paralisar a terra e sabe fazer isso e muito mais. Eu estou sentindo necessidade de contar um testemunho aqui que eu vivi em plena pandemia. Saiu eu, meu esposo e minha filha de Mossoró. Embarcamos no aeroporto de Mossoró. Nós íamos atender 4 agendas. Eu ia atender uma agenda em Imperatriz, no Maranhão. De lá eu ia para Araguaína, no Tocantins. De lá eu ia para Marabá. E de lá eu ia para Novo Repartimento, no Pará. Mas quando eu participei apenas do primeiro evento, Imperatriz. De Imperatriz em diante, eu já fui num carro com a sobrinha minha que mora em Araguaína. E quando chegamos em Araguaína, ela disse: tia, a pandemia está fechando todos os aeroportos, está tudo fechado. O pai ligou para mim e disse que não adianta a senhora ir, porque Marabá está com o aeroporto fechado. E eu disse: e agora? Eu ia fazer todas essas agendas. Eu descia no aeroporto de Imperatriz e voltava pelo aeroporto de Marabá. Eu disse: e agora? O aeroporto de Marabá fechou? Ela disse: fechou. Eu disse: como é que eu volto para casa? Aeroporto fechado. E agora? Ela disse: tia, eu só posso fazer o seguinte: ou a senhora fica aqui, ou a senhora volta lá para Imperatriz, onde eu peguei a senhora. Eu volto e deixo a senhora lá. E eu falei: não, minha filha, eu quero ir para minha casa, porque eu não sei o que é que acontece. Meu marido é cardiopata, eu estou com um homem cardiopata, com uma doença que ninguém sabia ainda o que era. Isso era março de 2020. Ela voltou e me deixou no hotel. Interessante é que o hotel ficava na BR. Nós passamos por esse hotel, estivemos hospedados nesse hotel antes de irmos para Araguaína. Esse hotel era quando eu fui para lá. Quando eu voltei, era todo mundo com medo. Era um apartamento por andar. Era assim ou não era, amor? Um apartamento por andar. Os funcionários eram tudo com medo. Era todo mundo de máscara. Era todo mundo querendo distância. Desceu eu, ele e minha filha do elevador num andar, o andar todo no escuro, só nós num andar todinho. E eu falei: Joatão, o negócio é sério. E ele disse: e agora, como é que a gente faz para ir para casa? Os ônibus parando, tudo parado. E eu disse: não sei. E de repente eu comecei a assistir um noticiário, e começou a dar tudo fechado. Eu estou dentro do contexto do Deus que paralisa quando é necessário paralisar. E ele foi dormir, ele disse: eu vou dormir, eu estou cansado. Eu digo: vá dormir. E eu fiquei assistindo o noticiário e o coração se angustiando. E eu disse: meu filho, enquanto você vai dormir, eu vou falar aqui com a moça da Azul, para ver se ela consegue fazer alguma coisa pelas nossas passagens, alguma coisa. E eu ligava para a Azul e tentava pelo aplicativo e nada, e consegui falar com a moça. E a moça disse: o seu retorno é pelo aeroporto de Marabá, senhora. Eu disse: minha filha, o aeroporto de Marabá está fechado, então eu estou aqui em Imperatriz, no Maranhão. O daqui ainda está aberto, por enquanto. Eu quero voltar por aqui. Ela disse: não tem como eu fazer essa troca. Senhora, olha, a gente está com todas as linhas congestionadas, é gente no mundo todo. Era o noticiário passando gente, e na Espanha, em Portugal, no mundo todo chorando, e eu aperreada, sem saber o que fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa: o Deus que coloca as aeronaves no pátio para esperar o seu tempo é o Deus que abre a porta para os servos dele passar. Tentei fazer essa troca de passagem até por volta de 1h30 da manhã. 1h30 da manhã eu já estava cansada, pastor Silas, de tanto digitar, de tanto ligar. Ninguém dava uma solução para o meu problema. Dobrei o joelho e disse: Deus, eu não saí da minha casa para brincadeira. Eu saí para levar a tua palavra. E eu te peço, eu não sei como, mas bota eu, meu marido e minha filha de volta para minha casa. Eu não vou mais ligar para ninguém, mas eu quero agora acessar o céu. Entre com providência nessa situação. Era por volta de 1h30 da manhã. Dei um cochilo de umas 2 horas no máximo. 3h30 da manhã, uma voz me acordou e disse: se levante, chama o teu marido e a tua filha, se arrume e vai para o aeroporto. É para quem crê, meu filho.
A Ele a glória, não é irmã Aparecida, não, é Ele. Acordei Jonathan, acordei Sara. Eles, minha filha conseguiu trocar? Eu disse, não, vamos se arrumar. Sim, aí antes deles deitar, eu disse, deixa tudo pronto, deixa só a roupinha já do embarque. A senhora sabe se a gente vai embarcar? Deixa a roupa do embarque pronta. Acordei todo mundo por volta de 3h30, antes das 4, todo mundo, acorda. Ele disse, você conseguiu trocar passagem? Eu disse, não. Ele disse, a gente vai para onde? Para o aeroporto. A gente vai para o aeroporto fazer o quê? Eu digo, não sei, eu vou obedecer o que Deus mandou, eu vou para o aeroporto. Chegamos 3 lá. Quando chegou na hora de eu me apresentar no guichê com as 3 identidades, a moça disse, qual é o seu destino? Eu disse, Mossoró, Rio Grande do Norte. Ela digitou lá no computador, olhou e disse, mas o seu embarque não é aqui. A senhora estava para embarcar em Marabá. Eu disse, eu sei. E por que a senhora está aqui? Eu disse, porque o pai mandou. Ela disse, quem? Eu disse, o pai. Séria, o pai mandou. Ela bateu lá no computador. Olhou para mim. Disse, deve ter sido o pai mesmo. Eu disse, Deus. Ela disse, deve ter sido ele mesmo. Eu disse, por quê? Ela disse, vai sair daqui a pouco um voo para esse destino que a senhora quer. A senhora vai fazer uma conexão e só tem 3 vagas. Vou botar a senhora, seu marido e a sua filha. A senhora vai embora. Ele é o Deus da glória. Fique de pé. Adorando é o Deus da glória. Não sonegue a glória. Deixe Ele ser glorificado. Atribua a Ele as glórias que são dEle. Eu estive pregando recentemente no Sudoeste, nas igrejas da nossa convenção de Santa Catarina. Preguei num grande congresso do Círculo de Oração. A igreja estava avivada, irmãos, pegando fogo. Pensa num congresso das irmãs pentecostal. Na frente do banco estava a dirigente do Círculo de Oração, a coordenadora geral, com o semblante caído, entristecida. A igreja se alegrava e ela não dava glória a Deus. Quando eu assumi o microfone para pregar, Deus quase nunca me usa em profecia, mas é o pastor João Costa que é usado por Deus. Mas naquela noite Deus me usou para falar com a irmã. Disse, irmã, se coloque em pés. O Espírito do Senhor a quem eu sirvo está me dizendo que a irmã está enfrentando uma batalha espiritual na sua casa. E o Espírito me faz saber que a irmã está perdendo a batalha, porque a irmã está lutando com ferramentas naturais. E o Senhor manda te dizer, abrace as ferramentas espirituais do Espírito Santo, porque Deus vai entrar na tua casa esta semana. Irmãos, continuei pregando, acabou o culto. Eu estava lá no pátio da igreja, bravo. Eu estava o quê? Eu estava bravo, senhores, porque o porteiro colocou a minha mesa de material lá no pátio e estava um vento gelado, irmãos, estava garoando. Vê se pode isso aí, pastor Rinaldo. E eu lá no frio, acabei de pregar lá no frio, vendendo meu material, na garoa. Aí chega a irmã, dirigente do Círculo de Oração, e diz, pastor André, paz do Senhor. Disse, amém. O senhor tem 5 minutinhos para falar comigo? Eu disse, minha irmã, eu tenho a noite toda. O que a irmã precisa? Aí a irmã desaba a chorar na minha frente e diz, pastor, tudo que Deus te usou para falar comigo é verdade. Eu estou passando por uma batalha espiritual dentro da minha casa, e eu estou perdendo a batalha. Pastor André, eu tenho uma filha linda, ela tem 18 anos de idade, a minha filha é linda. Eu criei ela debaixo dos bancos da igreja, pastor André, minha filha é linda. Quantas vezes eu deixei de comprar um bom sapato para mim, para comprar o melhor sapato para minha filha? Quantas vezes eu deixei de comprar um bom perfume para mim, para que a minha filha viesse perfumada para a igreja? Quantas vezes deixei de ter um bom condicionador, para que a minha filha viesse com seus cabelos bonitos para a igreja? Mas alguns dias atrás, eu descobri que a minha filha está namorando com um bombadão que fica lá na esquina de casa, fumando narguilha e fumando maconha. Eu descobri que ela está namorando escondida, e eu estava orando esses dias em casa de madrugada, pastor André, e quando eu acabei de orar,
deitei na minha cama, apaguei a luz do quarto, o mundo espiritual se abriu para mim e eu tive experiências no mundo espiritual, porque entrou um espírito dentro do quarto, eu senti o gelo, o peso que caiu dentro do meu quarto, e uma voz maligna começou a rir e dizer: eu vou matar a sua filha, eu vou destruir a sua filha. Quer saber o futuro da sua filha? Ela vai ser mãe solteira e vai terminar os dias com uma doença incurável, porque eu já coloquei uma pessoa doente no caminho dela. Ela abriu a porta para mim no dia que ela começou a mentir, e quem mente abre a porta para mim, e se mentir eu entro para destruir, eu entro para matar, e eu já entrei para matar sua filha, porque ela está mentindo para você. Irmãos, ela me contando essa experiência, aí ela diz que ela começou na mente clamar o nome de Jesus, clamar o nome de Jesus, abriu a boca, começou a clamar o nome de Jesus, e aquele vulto saiu do quarto. Ela, desesperada da experiência, levantou-se, abriu a porta do quarto, foi lá no quarto da filha, bateu na porta. Quando a filha abriu a porta, ela olhou para a menina e disse: eu já estou sabendo que você está namorando escondida, e eu não aceito esse namoro, vai terminar o namoro. Começou uma discussão entre as duas. A menina pegou a mãe pelo cabelo, e quando ela pegou a mãe pelo cabelo, ela disse que deu uma bofetada no rosto da menina. A menina xingou ela arrancou o chinelo e deu umas 30 chineladas na menina. Ela entrou pro quarto e ela foi pro quarto dela. Ela lá no pátio me falando, chorando e dizendo: pastor, 20 minutos depois a minha filha abriu a janela do quarto e fugiu de casa. Faz 18 dias, pastor, que eu não vejo a minha filha. Eu não sei onde a minha filha está. Eu estou perdendo a guerra, pastor, porque eu usei as armas naturais. Eu não deveria ter batido no rosto da minha filha, eu deveria ter usado as armas do Espírito Santo. Eu deveria ter orado, eu deveria ter jejuado, eu deveria ter clamado, mas agora eu errei, pastor. Estou perdendo a batalha. Mas tem uma coisa, pastor André Reis, a Bíblia diz: bem-aventurado os que ouvem o que o Espírito Santo fala com a igreja. E eu ouvi tudinho que Deus falou comigo, e hoje mesmo eu levanto uma campanha de jejum pela minha casa. Oh irmãos, o inferno entra em ruína quando uma mãe crente se levanta para jejuar. O inferno tem que recuar quando um pai se levanta para orar pela sua casa. Irmãos, no outro dia, manhã missionária, pastor Zilmar foi pastor lá, sabe que eles fazem um churrascão assim, na valeta, eu não sei como é que é o nome daquele churrascão, no chão. Pastor Zilmar tinha um churrascão assim, pastor, depois da manhã missionária, e acabou a manhã missionária, nós fomos comer costela assada, maionese, Coca-Cola, diga glória a Deus por isso também. E eu estava assim com um prato, com aquela costela pururuca. Aí a irmã passou por mim, eu disse: não vai comer um pedacinho, irmã? A irmã olhou e disse: não, pastor, já entrei em propósito pela minha casa, agora é tudo ou nada. Eu me levantei para uma guerra dentro da minha casa. Irmãos, preguei à noite e fui embora para minha casa. No outro final de semana, eu estava chegando aqui perto de Curitiba com o meu filho Natan. O Natan estava indo pregar em Paranaguá, no Congresso de Jovens, onde ele pregou ontem, e eu estava indo pregar na reunião de obreiros de Rio Branco do Sul, pastor Eloir, que na época era o primeiro coordenador da primeira região. Irmãos, quando eu estou chegando em Curitiba, chega o áudio da irmã, mais de 13 minutos de áudio, né? Só as irmãs mandam um áudio desse tamanho, não é verdade? Tem que colocar na velocidade 2 para poder ouvir. Depois eu repasso para os irmãos aqui, os irmãos compartilham o áudio da irmã. Os 3 primeiros minutos é a irmã falando em línguas estranhas. Depois ela se controla e diz assim: pastor André, o senhor é a primeira pessoa que eu estou mandando o áudio para contar a bênção. Deus entrou na minha casa, pastor André, Deus entrou. Pastor André, quinta-feira foi um culto de ações de graça pelo congresso do Círculo de Oração. Eu estava sentado no primeiro banco porque sou a coordenadora, pastor. Foi uma irmã do grupo que pregou, uma mensagem simples, mas cheia do Espírito Santo. A irmã do Círculo de Oração pregou no tema: o retorno do filho pródigo à casa do pai. Enquanto a irmã estava pregando, eu não vi. A minha filha entrou e sentou no último banco da igreja. Quando a irmã fez o apelo, ela foi a primeira que se levantou, veio na frente e reconciliou com Jesus. Quando a minha filha ajoelhou, pastor, e eu vi que era minha filha, eu me levantei do meu lugar, fui lá
ajoelhei do lado da minha filha, abracei ela e disse: filha, eu não deveria ter batido no seu rosto, você me perdoa, filha? A filha olhou para a mãe, abraçou ela e disse: não, mãe, eu que peço perdão, eu não deveria ter mentido para minha mãe, eu sou crente. Elas se perdoaram, pastor. Quando nós se abraçamos, o Senhor batizou ela com o Espírito Santo. Eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor, e Deus está fazendo esta mensagem chegar em muitos lugares para te perguntar: como vai terminar a sua casa este ano? Vai terminar do mesmo jeito, ou você vai se levantar com as ferramentas do Espírito Santo e ver Deus operar na sua casa? Quantos vão usar os talentos do Espírito Santo? Levante a mão e diga mais um glória ao nome do Senhor Jesus. Eu estava pregando em uma cidade do Paraná, e no culto pela manhã, ao terminar o culto, uma irmã, uma senhora, trouxe uma jovem moça para que eu orasse por ela. Isso aqui é muito forte. E disse: irmão Marcos, ore pela minha filha. Eu disse: oro sim. Atenção, uma moça de 16 anos aparentava ter. E saíram todos, o pai e a mãe ficaram lá na porta da igreja. Eu me sentei com ela no banco. Eu nunca vi tanto ódio no olhar de uma moça como eu vi naquele dia. Presta atenção. E eu tentei inutilmente durante 10 minutos falar com ela, e ela não me dava atenção. Os olhos dela estavam vermelhos, riscados com veias, os dentes cerrados, e havia ódio nela. E como eu tentei 10 minutos e nada consegui, eu me levantei para me despedir dela. E quando eu coloquei a mão no ombro dela, o Deus do céu abriu os meus olhos espirituais e me revelou o que era. Crê que Deus ainda revela? Olha só. Me deu pavor na alma. Quando eu olhei para ela, disse: filha de Deus, perdoe o seu pai. Ela levantou a cabeça, vociferou palavrões dentro da casa do Senhor e disse: a minha mãe tem a língua solta, ela foi te contar o que aconteceu comigo. Eu disse: não foi sua mãe. Ela falou: então quem foi? Porque ninguém mais sabia. Eu disse: o Senhor Deus que te ama. Perdoe o seu pai. E ela: eu não perdoo meu pai, eu odeio meu pai. E olha o que aconteceu. Ela disse: como eu posso amar alguém que roubou a minha infância, que roubou a minha pureza, que roubou a minha alegria de ser uma mulher? Como eu posso perdoar alguém que se diz ser crente e acabou com a minha vida, acabou com os meus sonhos? Eu quero morrer. Ela disse: se tu entrar no meu quarto, tu vai ver que há 1 ano ninguém entra lá dentro, a sujeira está lá, eu não tomo banho, eu não vou mais para a escola, eu não quero trabalhar, já tentei suicídios 2 vezes, porque o meu pai roubou os meus sonhos. Quando ela me contou aquilo, eu fechei os olhos, eu disse: Deus, como pode isso acontecer dentro de igrejas? E eu chorei, porque eu não tinha argumento para dizer a ela o que falar para uma moça numa situação dessa. O pastor aqui que tem poder, que tem uma boa oratória, que sabe da clínica pastoral, me diga como resolver uma situação dessa. Olha só. Me diga. Eu olhei para aquela moça, tremi nas mãos, eu disse: Senhor, tu mostrou a ferida, mostra agora a cura. Aleluia. Ele mostra. E o que Deus fez comigo é uma coisa de criança, coisa de menino. Gente grande vai ficar escandalizado, vai querer falar que é meninice, mas eu não estou nem aí contigo não. Eu ainda respeito a Deus. O Espírito tem suas maneiras de trabalhar. Olha o que o Espírito Santo falou para meu filho. Foi assim: manda ela ficar de pé. Eu digo: fica de pé, moça. Ela ficou. E agora, senhor? Manda ela colocar as mãos dela nos seus ombros. E eu falei: Jesus, vai pegar a mão. Manda. Mandei. E agora, coloca as tuas mãos no ombro dela. Coloquei. E agora, senhor? O senhor disse: abre tua boca que eu vou falar com ela agora. E o senhor começou a dizer para ela pela minha boca, falou: filha, imagine agora uma grande igreja ornamentada para um dia de casamento. Ela, o que tem? Imagine, eu não sei, eu sou homem, eu não sei enfeitar a igreja para casamento. Me ajuda a enfeitar a igreja. E ela: eu odeio essa palavra casamento, me ajuda a enfeitar. A mulher que entende, ela: tá bom, para acabar com isso logo, eu quero ir embora. E ela começou, Reuel, a enfeitar a igreja com aqueles laços vermelhos, com flor, com aquele trem que põe no meio para todo mundo passar. Faz tempo que eu casei, não lembro nem o nome daquilo. Aí ela terminou de enfeitar a igreja. Aí o senhor disse: fale para ela que é o casamento dela. Eu disse: é o teu casamento. Ela falou assim: não é, não pode. Ela tentou sair, eu segurei. Fique aqui.
Imagine que se fosse o teu casamento, mas nunca vai ser, eu odeio. Vai ser, imagine. Tá, o que mais? Falei, imagine lá na frente do altar um noivo bem bonito, moreno alto, dos olhos verdes, com bigodão igual aquele do pastor Tavares lá atrás. Levanta a mão aí, Tavares. Forte, bem vestido. E ela, tá, mas eu vou imaginar, mas nunca vai acontecer comigo. Imagine. Ela, tá bom, já vi. Falei, agora imagine uma noiva entrando pela porta da igreja. Imagine, como é que você quer que seja o teu vestido? Ela, nunca vai ter. Eu falei, me ajude, me ajude. Ela, tá, se for, mas nunca vai ser. Eu quero um grinalda que vai lá com 4 metros. 6 criancinhas carregando a grinalda. E na mão, aquele trem que as mulheres jogam assim para solteirona. O buquê, como é que tu quer o buquê? Ela falou o nome das flores. Ela falou, e agora, já acabou com essa palhaçada? Eu falei, não acabou não. Lá na porta tem um carro te esperando para te levar para a lua de mel. Imagina o carro, que carro que tu quer? Ela falou, nunca vai ser, mas se for, eu quero um carrão branco desses com muita porta, tipo limusine. E para onde tu quer passar a lua de mel? Nunca vai ser, mas onde é? Se for, eu quero ir em Los Angeles. Falei, e depois, como é que é a tua casa? Nunca vai ter, mas se tiver uma casa vai ter tantos cômodos assim. Ela enfeitou e mobiliou a casa inteirinha com o pensamento dela, sonhando. Falei, o que mais? Ela falou, é só isso. Eu falei, mas e os seus filhos? Quantos filhos tu quer ter? Nunca vai acontecer, mas se for, eu quero 2, uma menina e um menino. E o que é que tu vai fazer com eles? Eu vou cuidar deles como se cuida de uma criança de verdade. Ninguém nunca porá a mão nos meus filhos, nunca vou roubar dos meus filhos aquilo que roubaram de mim. E quando ela começou a dizer isso, ela começou a chorar. Quando as lágrimas começaram a descer, abriu a porta do céu. Jeová batizou ela com o Espírito Santo. Ela deu um salto para trás. Aleluia! Foi tanto poder que aquela menina recebeu, que quando ela estava com a mão no meu ombro, ela me jogou para trás. Eu falei, Cristo Redentor, que é isso? O Senhor disse, é o Deus que realiza sonhos. Ela voltou a sonhar, ela voltou a sonhar, ela voltou a sonhar. Muito forte, muito forte. Acabou, não acabou não, escute. Ela saiu dali baixando, falando em língua estranha, e partiu para o lado da mãe e do pai dela que estava na porta. Eu falei, Deus, o que vai dar isso? Ela chegou na mãe dela, deu um abraço na mãe dela e falou em língua estranha. Ela olhou para o pai dela. O pai dela olhou nos olhos dela, de repente abaixou a cabeça e começou a chorar. Ela pegou as 2 mãozinhas dela, colocou no peito do pai dela e começou a falar em língua estranha. Jesus batizou o pai com o Espírito Santo. Caiu de joelho, velho. A menina abraçou ele e gritou, eu te perdoo, meu pai. Aleluia. Ela me ligou tem 2 meses, irmão Marco, arrumei o meu noivo, moreno alto, dos olhos verdes, já vamos casar. Eu disse, esse é o Deus que realiza sonho. Quem tem uma promessa de Deus aqui? Pastores, obreiros, eu encerro dizendo: uma irmã lá de Minas Gerais foi num culto, por isso que eu falo que Deus trabalha no micro e no macro. Num culto, numa garagem. Onde era o culto? Mas o dono da promessa estava na garagem. Aí o pregador faz o apelo, ela nunca tinha ido no culto, católica ao extremo, levantou a mãozinha santa e veio para frente chorando, aceitou Jesus. Aí o dono da igreja tomou a vida do pregador e fez uma promessa para ela. Diz: mulher, eu te chamei para ser uma coluna na minha casa. Os teus filhos serão sementes do meu celeiro. E o teu marido, eu transformo ele num obreiro. Ela chegou em casa, nunca tinha ouvido Deus falar com ela, já chegou crente em casa. Falou para o marido: a partir de hoje eu sou da religião dos crentes. Ele falou: cruz credo, mulher, você não vai ser crente não, nós é crente desde o nascimento. Ele falou: não, mas o Deus lá falou comigo e é o Deus verdadeiro, hein? Eu senti que aquele lá não brinca não. Aí ela virou crente e o marido falou: é fogo de palha. Isso daí não adianta, irmão. Crente, quanto mais bate nele, mais ele cresce. Crente é igual clara de ovo.
Quanto mais bate, mais ele cresce. O marido começou a proibir, quanto mais proibia, mais ela dava um jeito de ir para a igreja. O marido não deixava ir no culto de noite, ela ia na consagração de manhã. O marido proibia a consagração de manhã, ela ia na tarde da benção. O marido proibia a tarde da benção, ela ia no domingo na escola dominical. E aí o evangelho não tem jeito. Quando Deus faz promessa, está prometido, não dá para voltar atrás. Aí ela começou a ser crente às escondidas. Teve que batizar nas águas escondidas, tomar ceia escondida. Mas Jesus é o dono da promessa, e promessa de Deus não tem data de validade. Quanto mais o irmão proibia ela ir, mais ela estava no escuro. Chegou uma hora, ele falou: não tem mais jeito, faz o seguinte, já que você me deu essa decepção na minha igreja, vai para essa igreja de crente, mas o dia que eu chegar da missa, você já tem que estar dentro de casa com as crianças desse culto. Ela falou: combinado. Ela não podia nem receber a bênção apostólica. Ela saía correndo com as crianças e ia embora, mas acreditando na promessa. Tem um teclado aí? Tem um teclado funcionando aí? Acreditando na promessa. Aí quanto menos espera, Deus batizou ela com o Espírito Santo, começou a dar dons para ela, começou a pregar numa tarde da bênção aqui, numa tarde da bênção ali. Deus começou a cumprir a promessa. O marido em casa, parece que nada tinha acontecido. Um dia o pastor da igreja chamou ela, daquela pequena igreja, e diz: olha, Deus mandou chamar você para ser líder do ciclo de oração. A líder atual teve que mudar e você vai ser a líder. Pastor, eu não posso nem ficar na bênção apostólica. Mas Deus mandou. Deus começava a cumprir a promessa. Virou líder do ciclo de oração, aquela luta, mas Deus sempre cumprindo a palavra. Deus começou a usar essa irmã. Quem crê que Deus ainda cumpre promessas? E Deus começou a abençoar, e Deus começou a ser exaltado, glorificado. E passa um tempo, ela tem que arrumar o congresso do ciclo de oração, é a líder agora. E aí de repente ela começou a trabalhar em todo o evento. Ela diz: meu Deus, me dá graça. Sexta-feira a abertura, Deus abençoou. No sábado deu tudo certo, domingo tudo certo. Quando foi à tarde, ela passou a camisa do marido, para o marido e para a missa. O marido chegou do jogo de futebol e ela falou assim: ó, a camisa tua está pronta para você ir para a missa? Ele falou: para a missa eu não vou, estou muito cansado, ninguém vai sair hoje, nós vamos dormir mais cedo. Ela falou: meu Deus, e agora é o final do congresso. Mas esta irmã tinha uma senha chamada oração. Quem aqui já ouviu falar? Ah, é pouca gente mesmo, é pouca gente. Aleluia. Aí ela entrou no quarto e ela fazia uma oração muito simples, mas muito real. Deus, manda ele para a missa, ou manda para a tua casa. Manda para a missa, ou manda para a tua casa. Manda para a missa, ou manda para... Irmão, crente quando sai da oração, sai cheio. Sai esfregando o demônio pelo chifre no chão. Ela saiu marchando, foi em busca do marido. O marido deitado no sofá, ela diz: levanta, vai tomar um banho e vai para a missa. Ele falou: para a missa eu não vou, já falei que não vou. Então toma um banho e você vai para a igreja comigo. Aí ele diz: para a tua igreja então eu vou conhecer lá. Quem crê que Deus é Deus que cumpre. Deus está renovando promessas aqui hoje. Deus está renovando promessas aqui hoje. Aleluia. Aquele homem foi para aquele culto, sentou na última cadeirinha. Bom, o que eu gosto de Deus é Deus pega quem está aqui, quem está ali, quem está lá fora no telão, quem está do outro lado do mundo assistindo. Um abraço para os nossos irmãos do Japão, que eu preguei lá no final de semana e falei que ia mandar um abraço para eles. Pastor Yukio, 26 anos fazendo a obra missionária no Japão. Deus pega todo mundo no culto. Aquele homem começou a chorar, e a irmã lá do ciclo de oração só levantava a mãozinha e dizia: completa a obra, Jesus, completa a obra. No meio do culto, aquele irmã Inês, veio com um papelzinho e escreveu para o filho, um menininho de 5 anos de idade: leva lá para tua mãe. Quando a mãe leu o papelzinho, estava escrito assim: eu estou colado na cadeira, vem aqui me tirar daqui. E eu estou morrendo de vergonha porque eu não paro de chorar. Se eu tivesse perna, já tinha levantado e ido embora. Aí a mãe pegou a caneta, escreveu do outro lado: quem te colou aí foi o Espírito Santo. Fica tranquilo, porque aqui dentro não é feio chorar, é até bonito.
Irmão, vocês já repararam que dentro da igreja é tudo ao contrário? Lá fora o abecedário é ABCD, aqui dentro é OBDC. Lá fora, irmão, homem que não é homem não pode chorar. Aqui macho, para ser macho, tem que chorar e fazer beicinho ainda. Vocês já repararam que é tudo ao contrário, pastor Giovanni? O Jacó um dia entrou no Vale de Jaboque assim, ó, pastor meu fió. Aí ele saiu de lá assim, ó, todo tortinho. Aí a mulher dele disse: meu filho entrou todo certinho, está saindo todo tortinho. Ele disse: mulher, é agora que eu estou certo. Com Deus as coisas é tudo ao contrário. Quem crê nisso? Feliz foi Jeremias, que a palavra do Senhor é como martelo que esmiuça a penha. A palavra veio, o coração do homem foi quebrado. Quando o pregador fez o apelo, quem levanta as mãos aceitando Jesus chorando? O homem. Aleluia. A mulher levanta do círculo de oração com os filhos pequenos. O pregador nunca tinha ido lá, mas profecia não tem data de... Deus olhou e disse: mulher, tu és uma coluna. O teu marido levanto ele como um obreiro. Os teus filhos são sementes do meu celeiro. Assim diz o Senhor. O marido virou crente da noite para o dia. Ele olhou para a mulher e falou: amanhã tem o quê? É oração nas casas. Não precisa ir não. Não, eu quero ir nas orações, porque eu quero que eles orem aqui em casa também. Terça-feira é doutrina. Não precisa ir não, eu quero ir. Irmã, se Deus salvar o teu filho, você vai ter que, teu esposo vai ter que aceitar Jesus de novo. Vai ficar mais crente do que você. O marido ficou uma bênção. Em 3 meses fez discipulado, batizou nas águas. Deus abençoou, levantou ele como um diácono da igreja. Começou a trabalhar como diácono, a esposa líder do círculo de oração. Os dois fazendo a obra de Deus, dizimista, escola bíblica dominical. Pergunta: melhorou, pastor? Não, animado, melhorou, pastor? Se eu falar que piorou, vocês acreditam? Como entender as coisas de Deus? A família que nunca tinha passado necessidade em casa começou a passar necessidade financeira, mas a promessa estava de pé. Pastor, o negócio está tudo certo aqui, mas não é só aqui que tem que estar certo. Está certo aqui, é obrigação nossa. O negócio tem que estar ligado lá em cima. Quem está entendendo? A irmã que não tinha comida para dar para os filhos, eu estou encerrando agora. Tinha 1 quilo de farinha, repita comigo, 1 quilo de farinha. Colocou numa bacia e falou: só tenho isso, vou fazer uma receita incompleta, não tem nem os ingredientes completos. O que eu gosto de Jesus é quando não tem para completar, ele completa. Ela começou a cantar aquele hino: não desanimes, por ter tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. Lágrimas caindo no pão, a tua cruz vai levando, chorando. Eu gosto de Deus é quando Ele quer trabalhar, Ele só olha. Ele só faz assim, ó. O pão foi para dar o crescimento. Após o crescimento foi para o forno, pastor Adriano. Aí o cheiro chegou na vizinha. A vizinha foi lá na porta: é bolo ou pão que a senhora está fazendo? É um pão. Que cheiro é esse? Me dá um pedaço ou me vende. A irmã falou: vou te dar um pedaço. Deu um pedaço de pão. No outro dia dividiu para os filhos o restante. No outro dia a vizinha veio com dinheiro na mão: que pão é aquele? Compra ingredientes para mim e para você, vamos fazer pão. Alguém pode dar um glória a Deus? No outro dia a outra vizinha: a senhora está fazendo pão? A irmã falou: estou. Então eu quero um pão. De repente a rua estava inteira lá: eu quero desse pão, eu quero desse pão. De repente os meninos da irmã começaram a entregar pão de bicicleta no bairro. Todo mundo querendo do pão dessa irmã. De repente a cozinha ficou pequena, teve que emendar a sala junto com a cozinha. De repente a casa ficou pequena, virou uma padaria. De repente o marido teve que sair do emprego, veio trabalhar com a irmã. De repente teve que comprar um lote. Quem crê na promessa? Construiu uma padaria. Aleluia. Hoje eles têm 18 funcionários.
Da padaria foi gerado um mercado. Tem um ditado nessa cidade: quem vai lá e não come do pão da irmã Neuzinha, que é o pão do milagre, não foi lá. Aleluia. Essa irmã tem 30 anos que ela é líder do ciclo de oração. André Reis, eu não aguento mais pregar lá. Todo ano ela quer que eu prego lá. Vou te indicar para pregar lá a partir desse ano. Uma filha desta irmã trabalha com os jovens da igreja. O marido desta irmã tem mais de 20 anos que é diácono da igreja. Quem crê que Deus cumpre a promessa? Passou-se 37 anos. Quantos anos? Quem lembra do menino de 5 anos? Quem lembra? Recebeu um convite para pregar no 39º Congresso de Missões, na abertura dos Gideões. Segura! Eu quero convidar minha mãe agora para dizer para vocês que Deus não erra. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. A promessa de Deus não tem data de validade. Nós estamos aqui declarando que Jesus Cristo é fiel. Aleluia, oh, aleluia. Eu quero dizer para vocês, povo de Deus, que aquilo que o Senhor fala, Ele cumpre. Aquilo que Ele promete, Ele faz. Porque Ele fez na minha vida, aleluia. E eu estou grata ao Senhor, porque Ele prometeu, aleluia, de levantar o meu filho como pastor, como vaso. E o Senhor fez isso. E hoje eu vejo pelos meus olhos as promessas que o Senhor me prometeu. Por isso, amados irmãos, igreja de Camboriú, comece a glorificar o nome do Senhor e creia que Ele é Deus na tua vida. Ele te prometeu, Ele vai fazer, amando calamanácia, porque Ele é fiel. E as promessas do Senhor não caem por terra. O Senhor levantou esse meu filho para fazer uma grande obra, e nós temos visto Deus na vida dele, aleluia. E o Senhor tem cuidado da minha família. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E essa padaria que o Senhor nos deu, amados irmãos, foi um sonho que Ele me deu. A receita do pão estava escrito, e no outro dia que eu me levantei, eu li aquela receita, e o Senhor diz para mim: desta receita eu vou fazer grande obra na tua vida, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, e os teus filhos serão abençoados, aleluia. Amados irmãos, hoje Monte Santo de Minas, e eu quero dizer, mandar um alô lá para Monte Santo de Minas, que é a minha terra, minha cidade natal, aonde o Senhor abriu as portas, e temos uma panificadora lá, que ninguém vende como nós. Por quê? Porque foi Deus que prometeu, e quando Ele promete, Ele faz. Que Deus continue te abençoando, e eu agradeço essa rica oportunidade. Se Deus te fez uma promessa, nada vai impedir. Promessa de Deus não tem data de validade. Eu cheguei no hospital em Blumenau. Quando eu chego, uma enfermeira de origem alemã, escute essa experiência dramática. Quando você falou sobre aquele pregador,
Quando eu entro no apartamento onde está a minha esposa doente, entra uma enfermeira alta, de origem alemã, no hospital, ali em Blumenau. Como é o nome do hospital? Santa Isabel. Ela disse assim para mim: escute, irmãos, qual a situação que se encontra o mundo. Ela disse: vocês são crentes? Eu disse: sim, eu sou crente, sou pastor. Ela assim para mim: pastor, vamos na sala de óbito, por favor. O hospital está em pânico. O que está acontecendo com uma que está morrendo? Não sei se o Reuel foi comigo também, mas Jussá, minha nora. Deixei minha esposa e fui atender a enfermeira. Quando eu estou chegando no apartamento, eu ouvi gritos. Ai, estou sendo queimada viva. Ai, que calor. Ai, que calor. Jogue água em mim, jogue água. E o marido, com um balde de água, jogava água naquela mulher que estava na maca. Tinha saído da UTI, do quarto, já para a maca da sala de óbitos. E ela não conseguia morrer. E só gritava: ai, que calor, estou sendo queimada viva. Ai, que calor. E aquela enfermeira dizia: senhora, o quarto já está todo molhado. Ela dizia assim: paciência. Ai, que calor, estou sendo queimada viva. Quando eu cheguei aqui e vi aquilo, não deu tempo de formar uma pregação. Só deu tempo de dizer assim: ei, senhora, a senhora está na fronteira da vida com a morte. Aceite a Jesus. Quando eu falei em Jesus, aquela mulher mudou o tom de voz, não disse que calor. Ela olhou para mim com os olhos esbugalhados e disse: ai, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Não fiz uma oração cumprida. Coloquei a minha mão sobre a cabeça da mulher e despedi ela para a eternidade. E disse: Jesus, ela está te aceitando, não deixa ela entrar no inferno. Leva contigo, Jesus. Amém. A oração foi curta. Virei as costas no corredor do hospital, entre a sala de óbito e o quarto que estava minha esposa. Lá no meio do caminho, Deus falou comigo e disse: espera um pouco aí, eu quero falar contigo. Sabe por que eu te trouxe aqui? É para veres essa situação, que na situação desta mulher, milhares estão morrendo agora sem me conhecer. Depressa, apressa-te a pregar, a fazer missão, apressa-te. Deixei a minha nora assistindo a morte da mulher. Ela não gritou mais: ai, que calor. De repente, ela chamou o esposo e disse: meu velho, eu já estou indo embora, Jesus está vindo me buscar. Começou a ter uma visão. Olhava para o teto do hospital e disse: olha como ele é lindo. Olha, ele está descendo. Ele vem me buscar. Meu velho, te prepara. Cuide dos nossos 3 filhos que Deus nos deu. E te prepara para nós se encontrar no céu. Aceita Ele, que eu já vou indo embora. A minha nora assistiu a despedida dela com uma visão, dizendo: vou embora, Jesus vem me buscar. Ainda viva, sentia o inferno lhe queimar. A sorte que cheguei com a água da vida e foi trocado o inferno pelo céu. Não precisa pregar isso muito.
apresenta esse Jesus, que é a solução dos problemas espirituais. O erro de muitas pessoas é achar que o inferno é fictício, é achar que o inferno é uma fábula, é achar que o inferno não é um lugar real. Nós precisamos entender que o local das nossas escolhas é aqui na Terra. É o local de fazermos as nossas escolhas. E Deus, ele sempre nos dá uma oportunidade de remissão, de transformação, de mudança de estado. Não importa a maneira com que você está vivendo a sua vida no momento atual. Jesus, ele pode mudar a tua história. Somente Jesus pode limpar as nossas vestes espirituais e transformar a nossa vida, nos tirando de um estado de pecado e de morte eterna e nos levando para morar com Ele no céu. Se esse vídeo falou ao teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.